Graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, versículo 9 e 10, a palavra diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só, essas foram as palavras que Jesus falou para Zaqueu. No versículo 9, Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa. É claro, com a declaração que Zaqueu fez, se arrependendo. Então, se hoje houve salvação nesta casa, porque antes não tinha salvação. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Jesus veio trazer salvação, E no versículo 10 ele diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto, agora nós encontramos aqui um versículo que Jesus fala que o Filho do Homem, quer dizer, esse Filho do Homem é Jesus, veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ou seja, Jesus falou que Zaqueu estava perdido, E é verdade, meus amados. O homem fora da salvação, ele fora da presença de Deus, ele está perdido. Ele está caminhando para a sua condenação. Quando Jesus falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, aí nós lembramos o quê? Lá atrás, na história, nos dias de Adão, Adão e Eva. Antes de Adão e Eva pecarem, desobedecer a Deus, eles estavam no plano original de Deus, ou seja, estavam na presença do Senhor. Eles viviam na presença do Senhor. Deus falava com ele todos os dias. Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus. Depois da sua desobediência de comer do fruto, que realmente Deus não tinha permitido que eles comessem, E ali, depois que eles provaram desse fruto, desobedecendo a Deus, então o homem agora, ele pecou, ele saiu da presença de Deus. Ele não continuou mais no jardim, naquele lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, meus amados, Adão foi lançado fora do jardim. A Bíblia vai dizer que o pecado ele separa o homem de Deus. Então, quando Jesus falou, no Novo Testamento, quando Jesus falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus está falando desde os dias de Adão, Quando Adão pecou, ele não permaneceu mais na presença de Deus. É por isso que essa vinda de Cristo ao mundo, Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele veio reconciliar o homem com Deus. Então, ou seja, se Adão, como Jesus falou, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele está falando, se referindo nos dias de hoje, todos os homens que estão fora da presença de Deus, estão sem Jesus, eles estão, ou seja, caminhando para a sua condenação. Mas só que quando o homem realmente decide fazer como Zaqueu, convidar Jesus para ir, ou seja, não convidar Jesus, porque Jesus foi quem chamou ele para ir para casa, Zaqueu recebeu Jesus com alegria, mas aí houve o que? Uma conversão. Zaqueu abriu seu coração ali, reconhecendo que Jesus era o Salvador. E a salvação chegou agora, E você, meu amigo, minha amiga, eu quero te fazer um convite para estar conosco amanhã, nos Domingos da Salvação, aqui na Igreja do Evangelho, à luz da Bíblia. Venha estar conosco. Talvez você esteja fora dos planos de Deus. Lembre-se, meu amado, que fora dos planos de Deus não há salvação. Só há salvação quando nós realmente quando nós se voltamos para Jesus. Jesus continua hoje salvando vidas. Jesus continua hoje buscando pessoas, pecadores que realmente desejam se arrepender dos seus pecados. Amanhã, na Igreja Luz da Bíblia, nós temos 2 cultos. Estamos vivendo os Domingos da Salvação pela fé. Venha ouvir a palavra de Deus, venha adorar o Senhor.
ou às 8 da manhã, o culto principal, ou se não, às 18 horas. Medita aí nesta palavra e Deus te abençoe.